Terça-feira, a Manu Lima trouxe uma palavra, bênção, sobre julgamento. E hoje nós vamos falar sobre oração. Hoje nós vamos falar sobre oração. Amém? Então, por favor, preste atenção. Vou ler na NVI. Diz assim: peçam e lhes será... Vamos lá, igreja, me ajuda. Peçam e lhes será dado. Busquem batam e a porta será... Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Senhor Jesus, estamos sendo tão abençoados pela Tua doce presença. Eu te peço agora nessa noite, que o Senhor use mais uma vez a minha vida, nesse momento, para ministrar a Tua santa igreja, a igreja que é Tua, a igreja que o Senhor pagou um alto preço naquela cruz, em nome de Jesus, amém. Queridos, como já estou falando, nos 6 primeiros versículos desse capítulo, Cristo, Ele fala sobre julgamento, e Ele transiciona de julgamento para a oração. O que eu entendo por isso é que Jesus está querendo falar comigo e contigo de que mais do que ficar sentando num tribunal e julgando o que você acha que é certo, que é errado, Ele nos chama para uma vida de oração. O tema da nossa mensagem é: peçam e vocês receberão. Mas antes de pedir, eu quero explicar para você o que é oração. O que é oração eu não combinei com a pastora Priscila, mas ela abriu o culto com um versículo para mim que é primordial para todo aquele crente, aqueles que entendem quem é povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus. Deus deseja, queria pedir só um pouquinho de retorno para mais aqui, obrigado amigo. Deus deseja que o seu povo, ele busque a presença dele através de oração. Irmãos, viver tudo isso que nós estamos vivendo e não ter uma vida de oração é um cristianismo que não é fidedigno com a palavra do Senhor. E nosso maior exemplo de modelo de homem que andou nessa terra se chama nosso próprio Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele teve uma vida de oração. Nosso Cristo teve uma vida de oração. O nosso primeiro ponto da mensagem é oração. Irmãos, os meus mentores, eles não me ensinaram a dizer assim, ó, você na mensagem tem que colocar 3 pontinhos. O primeiro, o segundo e o terceiro. E depois você tem que concluir com uma aplicação. Mas eles me ensinaram a ter uma vida de oração. E isso fez toda a diferença. Eu já vi muitos pregadores muito melhor, mas não tinha vida de oração. Quem já leu um livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill? Alguém já ouviu falar? Por que Tarda o Pleno Avivamento? Ele vem falar sobre a unção de pregadores que estão no púlpito. Que muitas das vezes nós estamos com um sermão muito bonito, mas ele não é construído debaixo de oração. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a igreja o qual Ele me confiou aqui nesse lugar, nós tomamos as nossas decisões debaixo de oração. Abra para mim, por favor, Lucas capítulo 5, versículo 16. Você está entendendo isso, gente? Jesus quer que você tenha uma vida de oração. Vai dizer assim, mas Jesus, Lucas 5,16, vai dizer assim, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e Jesus fazia o quê? E orava.
Esse subtópico desse ponto de oração é: Jesus desejava ter oração, comunhão com o Pai. Irmãos, eu tenho aprendido esse troço chamado telefone, um aplicativo que se tem aqui, o WhatsApp, que muitas das vezes somos abençoados, sim ou não? Preste atenção aqui, jovem adolescente, não conversa agora não, olha para mim aqui. Se você mexer no celular, tomara que o seu celular queime. Não levanta. Se você for ver ali, tem um segurança chamado Haroldo, que não passa nem naquela porta ali direito. Ele vai te pegar ali, vai para lá, já para a porta ali já, negão. Quem passar ali, você já pega já. Amém? Quem se levantar para ir no banheiro, já pega já, tá? Ninguém se levanta agora, vai no banheiro, faz nada. Preste atenção aqui. Jesus quer que você tenha comunhão com o Pai. Que você se desprenda de tudo que você tem, irmãos. Porque quando a gente está orando hoje nessa vida, né, globalizada que nós vivemos, conectada em tudo ao tempo, ao mesmo tempo, nós nos distraímos. E Deus quer que nós tenhamos uma vida de oração. E nós tenhamos em primeiro lugar, antes de pedir, comunhão com o Pai. Porque Ele te chamou para ser filho e não mendigo. Porque tem gente que chega na presença do Senhor, só pede e nunca teve comunhão e relacionamento com o Pai. Aí você está acostumado a pedir, e quando as coisas não acontecem do teu jeito, o que é que você faz? Você é um filho frustrado. É aquele pai que dá tudo ao filho, quando o filho não dá, quando dá nada, quando não faz da maneira que o filho quer, o que é que faz? Meu pai é ruim, meu pai é o pior pai da face da terra. E Deus não está aqui para ter filhos mimados. Deus está aqui para ter filhos que querem ter comunhão com Ele, desejam obedecer Ele em tudo que faz. Amém ou não amém? O mimo vem da parte do Senhor, é outra coisa. Mas Deus deseja ter filhos obedientes, que desejam ter comunhão com o Pai. Deus deseja que você tenha comunhão com o Pai. Irmãos, as nossas salas de oração estão lindas e maravilhosas aqui nesse lugar. Eu saio do quartel, venho correndo para cá nesse lugar para receber. Quantos estão ligados na nossa sala de oração? Quarta-feira, 2 horas da tarde, amém? Tem gente que vem para cá orar e depois, né, Haroldo? Amém? Tem um manguzazinho depois, rochedo, sim ou não? Amém. Irmãos, coisa linda. Senta no teu trabalho ali, se conecta. Se conecta com o Pai, Vamos avançando devido ao horário. Marcos 1,35, abre para mim, por favor. Marcos 1,35 vai dizer assim, ó. Quem gosta de orar de madrugada, irmão? Estou com dificuldade de orar de madrugada, hein? Aqui já estou confessando o pecado já. Não preciso ficar aqui dizendo que eu sou super crente, seu Daniel. Manda um abraço pro seu pastor lá, diz que eu amo o pastor Ricardo, tá? De madrugada, quando ainda estava escuro, irmãos, eu sei que tem um mistério precioso em orar de madrugada. Quem ora pela madrugada sabe que é algo precioso. Um amigo meu dizia, Rodolfo, nas madrugadas as filhas estão menores, então a gente chega muito mais fácil na presença do papai. Isso é uma brincadeira. O Senhor Jesus, Ele ouve. O nosso Deus, Ele sabe de você. Ele sabe a tua voz. Ele sabe tudo sobre você. Mas há um mistério em procurar o Senhor de madrugada. Então o nosso Cristo fazia de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Irmãos, os apóstolos escreveram isso porque para mostrar para mim e para você o estilo de vida que um cristão tem que ter. Oração, irmãos, oração. Eu tenho dito para Deus, eu estou dizendo muito, estou falando aqui muito abertamente, claramente para você, irmãos. No Mato Grosso do Sul, onde a gente estava, a Priscila sabe disso, de madrugada tocava, tinha um despertador e colocava, e essa obra, essa grande obra que nós temos, ela vai nos consumindo, e eu tenho esse cuidado muito grande, para que isso não roube a minha comunhão com o Pai, porque nada vale mais do que ter tempo de comunhão com o Pai. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Eu quero falar para você uma outra coisa,
Quem ora antes de fazer escolhas? Levanta a mão aqui. Quem ora? Apresenta ao Senhor. Ou você primeiro toma a tua decisão e depois se arrepende, ou você ora primeiro. Abre para mim, por favor, aí Lucas capítulo 6, versículo 12. Menino e menina, antes de você iniciar seu relacionamento, ora. Não vai pelo rostinho dele não. Ah, pastor, ele é tão bonitinho, ele é tão fofinho, parece um bebê reborn. Ele é tão fofinho, pastor. Ele é tão fofinho. Se chegar aqui, nego, que querendo apresentar que o pastor apresente bebê reborn, você já vai ouvir já, tá? Nem me vem. Amém? Nos daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite toda orando a Deus. Sabe o que Jesus fez logo depois disso, irmão? Ele escolheu os seus apóstolos. Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, ele passa a noite inteira orando. Antes de tomar alguma decisão da sua vida, quem vai entrar nos teus negócios, quem vai fazer parte da tua vida, quem vai ficar contigo, ora e apresenta ao Senhor, porque só Ele sabe o que está no meu, que está no seu coração. Ora, apresenta ao Senhor. Ora e apresenta ao Senhor. Olha só, irmão, só estou falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu poderia falar aqui de tantos outros exemplos. O nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, Ele nos ensinou a orar nos momentos de angústia. Ai, irmão, essa prova de orar no momento da angústia é só para quem Jesus está levando para um curso de pós-graduação. No momento, aqueles que já passaram, não vou falar nem pós-graduação, eu vou falar aqueles que já passaram do 5º período da faculdade, que estão ali passando e caminhando, estão sendo levados a um novo nível no seu cristianismo. Abra aí, por favor, Mateus 26, 36. Vai dizer assim, Mateus 26, 36, vai dizer assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem aqui enquanto vou ali orar. E o que foi que aconteceu com os seus amigos de oração? Os seus amigos não conseguiram orar nem que sequer uma hora. Seus amigos não conseguiam orar nem sequer uma hora. Eu quero aproveitar aqui o momento, não está aqui no texto, mas Jesus começa a falar comigo. Tem amigos de oração, assim como Daniel tinha. Assim como Daniel tinha, chegou o decreto e disse assim: o rei mandou passar o fio em todos os sábios da Babilônia. E Daniel disse: por que? Eu não tenho nada a ver, porque ele quer a revelação de um sonho. Daniel disse assim: fica aí, porque eu vou entrar no quarto e vou orar. Me ajuda em oração, irmãos. É precioso demais isso, ter amigos de oração. Não ter amigos apenas de mesa de comunhão, para rir, para farrear. O que você precisa é ter amigos de oração. Amigos que vão estar contigo no momento da angústia, no momento do clamor, porque, irmão, esses amigos, eles não irão te abandonar. Esses amigos que buscam a Deus juntamente com você no momento da angústia, no momento da dor, esses amigos, eles não te abandonam. É aqueles que estão pagando o preço contigo. A pastora Aline, ela dizia assim: nós comemos muito sal. Sabe por quê? Quando você chora, aquele comendo uns quilos de sal assim, chorando junto. Chorando junto por uma causa, por uma enfermidade, por uma porta de emprego. Ah, irmãos, eu tenho amigos de oração. Deus tem levantado aqui nessa igreja amigos de oração. A ajuda da igreja são aqueles que estão aqui orando, a liderança da igreja, aqueles que estão orando. Aqueles que nem fazem parte de nenhum cargo de liderança aqui da igreja, são amigos de oração. Pastor, estava na madrugada orando por ti, orando por outro pastor. Irmão, você não precisa fazer parte de uma igreja para me dizer que está orando pela causa do Senhor. Quantos estão entendendo isso? A oração pode vir acompanhada de choro e jejum. Vou pular aqui um pouco devido ao horário. Quando Neemias capítulo 1, versículo 4, abre aí, por favor, porque isso aqui queima demais no meu coração. Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim:
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando aos Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel de aliança e misericordioso, os que amam e obedecem os teus mandamentos. Neemias, ele senta, chora e jejua em prol da obra de Cristo. E Deus precisa, eu vou falar algo que aconteceu comigo há quase 3 anos atrás, quando assumi essa igreja. Orei para esse lugar, irmãos, era só um espaço, um lugar, um povo, um pastor se levanta, faz uma obra e depois Deus vem, sopra sobre ele e está vivendo um extraordinário por Deus, o pastor Lucas. Sento aqui, Deus me chama para essa obra e diz assim: Senhor, o que é que vai ser de mim? Não tenho cadeira, eu não tenho nada, só tenho boletos, só tenho aluguel e as ovelhas que o Senhor separou para mim. E digo assim: Senhor, manda-os o pré já não saiu. Deus fala assim, me repreende na hora e diz assim: não pede os empresários, pede os intercessores, porque a obra de Cristo, ela é necessitada não de gente que tem recurso financeiro. Deus poderia levantar um homem só aqui neste lugar e todo mês bancar essa obra, mas o que Deus quer não é que um se levante, Deus quer que um corpo se levante para um propósito: orar e jejuar e pagar o preço de oração por aqui neste lugar. Sabe que a tua família precisa? Não é de amor, o amor vai vir depois. Deus quer o teu coração rendido a Ele em oração pela tua casa e pela tua parentela. Vamos lá, igreja. John Wesley diz: Deus não faz outra coisa a não ser responder à oração. Irmãos, Atos 3:1 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. A oração precisa ser intencional, a oração precisa ser direcionada. Pedro e João, que não conseguiram estar com Cristo orando, eles agora tinham um horário marcado na oração. Agora eles tinham um tempo específico de oração. Homem, sabe o que é que você precisa? Oração. Irmão, vou falar algo para você. Desculpa, mulheres. Vocês, glória a Deus, vocês oram muito mais do que nós. Amém? Dá um glória a Deus aí, mulher. Amém. Sabe que Deus quer levantar eu e você como sacerdote da casa, que não apenas leva o pão para a mesa, mas que leva o pão que sacia a fome da presença na alma dos teus filhos. Ele quer que você seja um sacerdote que ora e apresenta a tua família em oração. Em oração. O avivamento precisa de pessoas que oram, independente das circunstâncias. Atos 16:25 diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. A oração, ela vem acompanhada de louvores. A oração, ela vem acompanhada de choro, como a oração de Ana. A oração vem acompanhada com jejum, como Esther. A oração vem acompanhada como um arrependimento, como Isaías: eis que eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Deus precisa de homens e mulheres que oram. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Irmãos, o que Deus tem para nós aqui, Ele só vamos vencer através da oração. Quantos já ouviram falar no movimento dos moravianos? Amém? Irmãos, os morávios, eles eram pessoas que saíram de uma perseguição, e eles foram para um lugar que hoje é chamado pela República Tcheca, e eles eram cristãos de muitas denominações diferentes. Sabe o que foi que uniu aquele povo? Algo chamado oração. E aquele povo se levanta uma torre de oração chamada, e essa torre de oração dura aproximadamente 100 anos. O povo orou durante 100 anos sem cessar. Ah, irmãos, como eu oro, preciso desse momento.
Como eu oro quando eu leio isso, meu coração palpita, porque eu oro para um lugar, irmãos, você já imaginou? A gente tem aqui neste lugar, em Jaboatão dos Guararapes, um lugar específico, um lugar, uma sala fechada, onde você pode vir em qualquer hora do seu dia e dizer assim: eu estou angustiado, a minha alma está angustiada, e eu preciso de um socorro, eu preciso de um lugar para onde eu irei, para onde nós iremos, se não só pela presença do Senhor. E você vir para a casa do Senhor e orar, dizer assim: naquele lugar tem a presença doce do Senhor. Davi, quando ele vai lá, começa a governar Israel, ele chama isso também a presença, e durante 40 anos, a oração e canção em todo Israel. Mas eu reconheço, querido, oração é fácil, sim ou não? Não. A gente desanima. Então o segundo ponto da nossa mensagem é vencendo o desânimo, vencendo o gigante chamado desânimo. Jesus nos previne dos nossos desânimos, frustrações, mas nos encoraja a permanecer na vida da busca. Nós somos, irmãos, por natureza desanimados. Pastor, todo dia o senhor está animado? Claro que não, irmão. Claro que não. Tem dia que não dá nem vontade de levantar da cama. Tem dia que eu olho, vejo a Priscila, essa mulher linda, dormindo, e falo assim: Senhor, deixa eu aqui mais um pouquinho, mas eu preciso levantar, porque nós temos ursos e leões para poder matar cada nosso dia, sim ou não? Nós temos prestação de contas para fazer, nós temos testemunhos a zelar, e somos homens de Deus e que não fogem de suas responsabilidades. E Jesus declara nos versículos 7, 8 e 9, 3 verbos: pedir, buscar e bater. Irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor, nós precisamos continuar batendo. Irmãos, precisamos buscar a presença do Senhor. A nossa vida de oração precisa ser intencional. E como é que eu faço isso, pastor? Eu faço isso com fé. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos fazer uma oração sem fé. Nós já temos que fazer uma oração declarando o milagre. Quantos creem nisso? Amém? Nós temos que fazer uma oração já declarando o milagre. Por isso que no final de cada oração nós declaramos em nome de Jesus, porque só o nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. É no nome do Rodolfo? Não, é no nome de Jesus que as muralhas vão cair. Mas eu e você, nós somos desanimados. Tem uns que são muito mais, né, gente? Tá tudo bem e o outro está sempre desanimado. Meu Deus, né? Coloca o dedo na tomada, por favor, meu filho, para você ver se você desperta, para ver se você se anima, né? Para ver se você se anima. E eu quero trazer um texto aqui, abra aí para mim, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32. Essa é a galeria dos heróis da fé. Esse texto para mim é um dos textos que preciosos demais. Hebreus capítulo 11, versículo 32 vai dizer assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Quantos estão fechando boca de leões aqui nessa noite, na sua vida, na sua caminhada? Então você já é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor Jesus, você é um corajoso, uma corajosa. Tem muitas mães solos que estão aqui nesse lugar, irmão, que acordam de manhã, prepara a comida de 3 filhos, de 4 meninos, coloca, vai e faz o que tem que ser feito. Você é uma valente, você é uma corajosa. E no versículo 34, preste atenção por favor, diz assim: apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Preste atenção nisso aqui nessa versão, vai dizer assim: da fraqueza tiraram força. Faz sentido isso, gente? Olha para mim, por favor. Alguém já tirou
de nada que você tenha alguma coisa? Porque Ele não depende de mim e de você, irmãos. O que Ele quer é que você, irmão, esteja no lugar fazendo aquilo que Ele te mandou. Irmãos, olha só, olha para a história da galeria dos heróis da fé. Da fraqueza tiraram força. A oração faz nascer força para lutar. A oração faz brotar, irmão, uma força inexplicável para você continuar lutando e perseverando na tua vitória, na tua conquista. Quantos podem dizer amém? Irmão, se você começar a pegar a galeria dos heróis da fé, lá de Abel até terminar, foi fácil a vida deles, daqueles caras, sim ou não? Foi uma uva? Claro que não. Mas eu e você, cristão do século 21, a primeira dificuldade que nós temos, o primeiro sentimento que nós temos é qual? Chutar o balde, sim ou não? Quem já pensou em chutar o balde várias vezes? Eita, que tem um povo aqui muito crente aqui, né, cara? Que graças a Deus não precisou pensar em chutar o balde. Graças a Deus não pensou em chutar o balde. Ah, esse negócio de ministério, larga a mão. Você é louco, não compensa. Esse negócio de ficar aí, ó, ser pastor, não compensa não, pô. Compensa não, você é louco, compensa não. Ficar aí fazendo a obra do Senhor Jesus. Ah, irmão, mas dá fraqueza quando a gente dobra os joelhos. Eu ontem entrei no meu quarto, o leão, um gatinho, sabe aquele gatinho que fica ali no restaurante pedindo comida? Ali, mas quando eu me levantei, enxuguei as minhas lágrimas, eu falei assim: Senhor, vem sobre a minha vida, usa a minha vida amanhã naqueles 2 cultos, rasga os céus naquela igreja, faz milagres acontecer, toca no coração duro, abre os céus sobre aquele lugar, irmão. Porque, irmão, quando a gente dobra os nossos joelhos e a gente reconhece as nossas fraquezas, a palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos fracos é porque nós estamos fortes, porque não é na nossa força, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é da maneira dele. E o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite é: pede que eu quero te dar, bate que eu vou abrir, busca que eu quero que você encontre. Jesus não é um homem mau que não sabe dar coisas boas aos seus filhos. Eu entrei, fala assim: Senhor, fortalece. E aqui nós estamos, irmãos, cheio de alegria para fazer a obra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, vai dizer assim, versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Irmãos, somos desanimados, somos pressionados, mas não desanimados. E coisa terrível é que Satanás quer ver o crente desanimado. Vamos orar, irmão? Quero não. Vamos ler a Bíblia, irmão? Também não quero. O que você quer? Quero ficar deitado em casa assistindo Netflix. Quero ficar deitado em casa vendo o tempo passar. Irmão, se tem uma coisa que me preocupa, eu chegar no final da minha vida, não sei quanto mais tempo eu tenho para viver, e olhar para trás e dizer assim: eu não vivi aquilo que o Senhor Jesus Cristo me chamou para viver. Eu quero ser intenso na obra dele, eu quero ser intencional na obra dele, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para nós. Irmão, a oração faz manter o fogo ardendo sobre o altar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 vai dizer assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus, para que vocês em Cristo Jesus não apaguem o Espírito. Através do Espírito Santo. E pastor, o senhor está dizendo isso, mas eu estou 15, 20 anos orando e não estou recebendo aquilo que Deus está mandando orar. Aquilo que você está falando aí, peçam e receberão.
Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Tiago capítulo 4, versículo 2 vai dizer assim, ó: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer a guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Irmãos, na hora de pedir, nós temos que saber pedir certo. Na hora da oração, nós temos que pedir o correto. Nós temos que pedir o correto. Nós temos que pedir aquilo que está no coração de Deus, a vontade de Deus. Ele sabe da minha vida, Ele sabe da sua. Irmãos, presta bem atenção. Ana, o exemplo que eu já dei, estava orando lá e Eli pensando que ela estava embriagada. E ela diz: não, meu Senhor, não estou embriagada não, é porque eu estou orando, clamando ao Senhor. Eu estou aqui, todo ano eu desço para apresentar sacrifícios. E ele diz assim: faça conforme a tua vontade, faça conforme o desejo do teu coração. Ana estava pedindo o que, gente? Um filho, resolvendo o problema dela e de Eli. Porque Deus levanta um sacerdote conforme a sua vontade, para ser instrumento de Deus em Israel. Samuquinha foi quem, irmão? Profeta, sacerdote, juiz numa geração perversa. A palavra de Deus diz que naquele tempo era escasso a revelação da palavra de Deus. E sabe por que a gente pede e não recebe? Porque quando a gente pede para nós mesmos. Aí agora eu quero dizer para você que o que Deus nos dá é infinitamente melhor. Irmão, talvez você esteja pedindo algo aí e não alcançou ainda. Eu quero te encorajar a você continuar clamando e apresentando ao Senhor. Porque afinal de contas a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele nunca chega atrasado, Ele não falha, Ele não erra, Ele não volta atrás. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Olha só no versículo 9, Mateus 7, 9 vai dizer assim: qual de vocês, o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Quem é papai e mamãe aqui, né? Eu não sei você, mas eu tenho um prazer muito grande quando a gente vai lá no supermercado fazer feira. E a gente chega com as compras e a gente ora: Senhor, multiplica. Aí você tem o lanchinho para o teu filho, sim ou não? Mãe, estou com fome. E ele vai lá e pega. Irmãos, se a Bíblia está dizendo que eu que sou mau sei dar coisas boas aos meus filhos, quanto mais o nosso Pai. Você está entendendo isso? Que ele está querendo dizer assim, ó: o que eu posso fazer é infinitamente melhor. Diz para o meu povo: o que eu posso fazer é infinitamente melhor. O que eu posso fazer é infinitamente melhor. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Se apesar de vocês serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Irmãos, tem certas coisas que a gente não sabe explicar ao Senhor. Senhor, tira isso da minha vida. Tira essa enfermidade da minha vida. Tira esse processo da minha vida. Tira isso. Nós não sabemos explicar. Irmãos, quando nós viemos para cá há 4 anos atrás, oramos tanto ao Senhor pedindo: Deus, eu vendi tudo que eu tinha lá no Mato Grosso, viemos para cá, irmãos, eu e a Priscila, os meninos com malas e algumas coisas que nós tínhamos, e orava ao Senhor: Deus, a gente fez planos de tudo, vamos comprar algo lá em Recife, comprar uma casa, um apartamento, algo, e Deus fechou as portas e disse para mim: eu não vou permitir que você compre. Aí eu estava como meus filhos, soluçando. Porque Deus também nos diz não. E esse evangelho que talvez estejam pregando para você, que Deus nos diz não, que Ele faz tudo que você quer, tudo da hora que você quer, que Cristo é o gênio da lâmpada que você esfrega e vai acontecer do jeito, da maneira que você quer. Me ajuda.
Olha para a galeria dos heróis da fé e você vai ver que isso não é verdade. Isso não é verdade, mas o que Deus quer de mim e de você é que você entenda que Ele não se esquece de mim e de você. O que Ele tem para mim e para você é muito melhor. Abra para mim, por favor, Isaías 64, versículo 4. Já quero chamar o Ministério do Louvor para subir. Isaías 64, versículo 4, vai dizer assim. Vamos ler juntos? Isaías 64, versículo 4. Diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra. Desde a antiguidade ainda não se ouviu, não se viu um Deus que trabalha por neles, que neles espera. Não se viu, não se ouviu. E passam-se os anos, passam-se os tempos. E é maravilhoso quando Deus vem e Ele fala de coisas que era tua e dele. Não sei se você já passou por isso. Alguém já passou por isso? Que era só você e Ele. Aí vem um vaso, instrumento do Senhor, e brada no teu ouvido e diz assim: lembra que há 10 anos atrás tu estava orando, jejuando, clamando e pedindo ao Senhor. Eu estou cumprindo hoje aquela promessa. E quando você vê e contempla, e você vê que é infinitamente melhor, e que não aconteceu porque você não tinha maturidade para administrar aquilo que você queria, você não tinha maturidade para fazer aquilo que o Senhor tinha para a tua vida. É uma promessa, sim ou não? É uma promessa. Mas o que Deus está falando para mim e para você é uma palavra de perseverança, é uma palavra de encorajamento, para você entender que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu e nem se imaginou um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E aqui tem uma igreja que está orando, amém, por diversas coisas. Quem está orando aqui? Quem tem orado? Quem tem orado por salvação de familiares, amém? Quem tem orado por salvação de amigos? Quem tem orado por cura? Quem tem orado? Nós estamos orando, irmãos. Aqui nós estamos orando e apresentando ao Senhor. Mas enquanto isso não acontece, pastor, o que é que você faz? Eu me alegro com aquele que já conquistou. Eu vou na casa das ovelhas que me chamam. Mas eu contemplo aquelas casas e digo assim: ô Senhor, é tão lindo ver o amor do Senhor acontecendo, a fidelidade do Senhor na vida dos meus irmãos acontecendo. Aquele parente que chegou e se converteu do nada, e você está orando há 10, 15 anos e não chegou ainda na tua vida. Continua perseverando, vai chegar a tua palavra, vai chegar a tua vez, vai chegar, você vai ver a tua família, você vai ver a tua parentela, você vai ver os teus filhos, você vai ver a tua família toda servindo ao Senhor. Se não aconteceu ainda, é porque Deus está tratando, Deus está cuidando, Deus está perseverando. Mas hipocrisia é, irmãos, desejar aquilo que eu não estou disposto a oferecer ao próximo, querer receber. Isso não é evangelho. É o evangelho da crítica. Mas também, aconteceu isso na vida do pastor, porque o pastor, o network. Aconteceu lá na vida daquele casal, porque ele é queridinho e queridinha. Aconteceu lá na vida do fulano e do beltrano. Irmãos, por favor, você calado, você é um poeta. Fique calado na hora que a bênção do irmão chegar antes da sua. Quantos podem dizer um amém? Se for para abençoar, você abençoa. Mas se for para criticar, deixa que o outro viva a plenitude do Espírito Santo na tua vida. Viva, olha só, porque Cristo vai dizer: assim tudo que façam os outros que vocês querem que lhe façam, pois esta é a lei dos profetas. Enquanto não chega a minha vez,
o que é que eu faço? Eu estou servindo. Enquanto não chega a minha vez, eu estou fazendo o que? Eu estou amando. Enquanto não chega o meu milagre, eu estou abençoando. Enquanto não chega aquilo que Deus está planejando na tua vida, você abençoa. Você é um instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus. Irmãos, tem tantas lutas e dificuldades que eu passo, que você passa, que eu não sei, que você não sabe. Mas o que Deus tem para mim e para você é uma vida perseverante de oração. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Deuteronômio 29 vem dizer que as coisas reveladas pertencem aos homens e aos seus filhos, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Ah, como eu amo esse versículo, porque eu passo dias e momentos e assim, Deus, eu amo saber os teus segredos. Eu amo saber os teus desígnios. Eu amo saber aquilo que o Senhor pensa. Ah, Amós vai dizer que ele não faz coisa alguma sem antes revelar os seus profetas na terra. Amós vem dizer: Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Deus continua falando para uma igreja que ora e que se santifica. Deus continua revelando o seu amor para uma igreja que ora e se santifica, uma igreja que adora ao Senhor, uma igreja que está disposta a pagar o preço de oração. Não é uma igreja da domingueira que vem para o culto de domingo, mas é uma igreja que ama ao Senhor e deseja saber as coisas ocultas que Ele só fala para quem tem intimidade. E aqui, meus irmãos, eu quero colocar uma lenha na sua fogueira, no seu coração, para que você continue queimando ainda no seu coração esse amor para buscar as coisas do Senhor, as ocultas, escondidas. Pastor, mas eu tenho um mês. Quem tem um mês de convertido aqui? Levanta a mão. Um mês. Eita, glória a Deus. Quem tem um ano de convertido? Levanta a mão. Eita, Ju, já está servindo. Deus escolheu se revelar uma criança do que um sacerdote cego e cansado longe da presença do Senhor. Deus escolheu um coração sincero, quebrantado e contrito, do que se revelar a um sacerdote que estava longe da presença do Senhor. Então nessa noite Deus está te encorajando: não desista, homem e mulher de Deus, e persevere. Feche seus olhos. Oh Senhor Jesus, como Tu és lindo, Jesus. Batam e a porta será aberta. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Antes de você bater, Ele já estava batendo na tua porta, querendo te revelar para Ele. Muito antes de você se achegar, Ele já estava contigo, batendo no teu coração, querendo ter intimidade contigo, querendo se revelar para você, querendo falar para você, querendo falar contigo. Ele te ama muito antes de você imaginar. Não desista, mulher, não desista, homem. Continue perseverando em oração. Antes de pedir coisa alguma ao homem, continue pedindo ao Senhor. Continue pedindo ao Senhor. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele continua sendo o mesmo. Ele viu Simeão no templo, ele viu Ana no templo, ele viu aquela mulher e aquele homem que perseverava em oração. Quantos homens e mulheres de Deus perseveraram a sua vida em oração? Perseveraram a sua vida em oração. Peçam. Jesus quer ouvir a tua voz. Será que você pode abrir a tua boca nesse momento? Será que você pode falar para Jesus agora nesse momento? Fala da tua casa. Ah, pastor, minha casa não está muito boa, meu relacionamento não está muito bom. Você vai dar brecha ao inimigo, você vai dar brecha ao maligno. Pelo amor de Deus, homem, se levanta. Levanta-se.
Levanta-se nesse momento. Levanta-se, levanta nessa hora, nesse momento, para orar e se consagrar em prol da tua casa. Mulher, você vai deixar que isso chegue na tua casa.